aproveitando o final de semana hoje? Sexta-feira? Começando já. Começando cedo? E aí? O que vocês vão fazer à noite? Então, não sei, acho que eles ficam Cambuí. Vocês normalmente saem, assim, pra beber no final de semana? Sexta-feira. Desde que idade vocês bebem? Desde os 14. E teus pais sabem? Você conhece essa menina? Não. Você sabe, assim, tipo, sabe porque eu já cheguei em casa várias vezes bêbada. Mas não bêbada assim, tipo... Mas quando você chegou, eles conversaram com você ou não? Nem vi. Não, minha mãe percebe, ela fala, porque minha cara ficou diferente. Daí ela fala, você tá com uma cara estranha. Daí eu... Ela fica, isso bebeu, não sei o quê. Mas ela não gosta. O que vocês estão fazendo a essa hora da manhã aqui na rua? A gente tá bebendo Sprite com conhaque. E quantos anos você tem? 16. Com que idade vocês começaram a beber? 15 pra 14, por aí. 14 pra 15, É ao contrário, desculpa. Teu pai sabe que você tá aqui bebendo? Não sabe. E se ele soubesse, o que você acha que aconteceria? Nossa, eu ia entrar numa cilada. Eu perguntei aqui pra ela sobre os pais. E o teu pai sabe que você tá aqui bebendo essa hora da manhã? Não sabe. Ele te informa sobre o problema das drogas e também do álcool? Sim, mas... Assim, a droga não, né? Tipo, não uso, mas álcool... Você sabe que álcool é droga, né? Sim. E quantos anos você tem? 16. 16. Você bebe desde quando? Esse ano, mais ou menos, no final do ano, uns 15 anos, por aí. E o teu pai te informou já alguma vez sobre o problema das drogas? Já informou várias vezes, incentivou a não fazer, mas acho que é uma coisa de opinião própria. E você acha que é bom? Não. Eu sei que não é bom, mas eu acho que eu sei me controlar, eu tenho a maturidade suficiente pra isso. Muito bem, tá aí um vídeo, o pessoal saiu para fazer uma matéria e encontrou esses jovens na praça, né? Inclusive foi usado esse vídeo para um programa aqui da rede, que é o Point 21, um abraço para meu amigo Diego, meu irmão de caminhada, e eu fiquei assustado, já me disseram que ia ser isso o vídeo, mas eu fiquei assustado, Luciana, especialmente com a falta de argumento, com a falta de porquês, com a falta de opinião própria, a falta de valor, né? Que a gente percebe nos jovens, não tem outra maneira de se divertir. Nossa, sabe o que eu pensei ali naquela hora, antes da gente começar a falar sobre isso? São a quantidade de programas que a gente vê na própria TV. Esses dias eu estava vendo um incrível de esportes, com crianças que estão se destacando, um no surf, um no skate, o outro era esqui aquático, mas todos com 12, 13 anos de idade, que os pais incentivam e que já estão participando, entrando para campeonato mundial. Eu fiquei encantado vendo aquilo, né? E os jovens que estão... Hoje há uma abertura para muitas possibilidades, mas o que me assustou foi justamente isso ali, a jovem falar assim, não tem outra alternativa para quem gosta de fumar e de beber, não existe outra diversão. Você toca nessa realidade muito de perto. Não te assusta ver o jovem tão sem valor? Assim, para ser sincera, Lércio, eu fiquei surpresa de ver esse vídeo, né? E esses jovens numa praça, plena luz do dia, 9h50 fazendo uso do álcool. Não é normal isso, né? Aí eu pergunto, onde estão esses pais? Onde eles estavam naquele momento? Né? O que ocorre é esse distanciamento dos membros da família. Distanciamento dos membros da família. Né? Onde estão esses pais? O que os pais estão fazendo? Podem estar trabalhando? Sim, muitas vezes estão nos seus locais de trabalho, pensando, né, com as suas preocupações, e muitas vezes pensam que os filhos estejam até em casa, com as suas atividades. Mas, ao contrário do que se vê, né, do que vocês puderam publicar, né, isso é uma realidade. Né? E alternativas para a diversão existem diversas. Milhares, né, de alternativas construtivas, saudáveis, né, que possam dar referenciais de vida para eles. Alguns aproveitam, alguns têm condições, né,
econômicas, sociais, de se desenvolver em alguma atividade e se tornar bom no que faz, né? Principalmente nessa fase em que há um desenvolvimento psicomotor que favorece a prática de atividades físicas, né? O esporte, a dança, a música, o teatro, né? Então existem outras alternativas sim, mas o que ocorre é que muitas vezes existem esses outros convites que acabam, que os atraem, né? No sentido de estarem ali reunidos, né, com um objetivo comum. Se eles estão ali utilizando o álcool, alguma coisa em comum eles têm, mas o quê? Eles combinaram juntar dinheiro, eles combinaram a hora e combinaram o local e foram, já sabiam onde iam comprar. Tem em comum, sim, tudo. Tem em comum. Então você vê que culturalmente a própria reunião em grupos, né, que se isso é observado tanto no ambiente familiar como em restaurantes, né, até mesmo quando se sai em família para jantar fora, muitas vezes é solicitado o uso da bebida alcoólica pelos adultos, né? Então se vê que grupos reunidos favorece a utilização de algum tipo de consumo, né? Seja o álcool, seja as drogas, que hoje está assim, na mídia está sendo muito cultivado vendas, né, de drogas. Isso a mídia tem reportado, né, para a sociedade a seriedade deste caso também, e isso faz com que os jovens tenham referenciais de vida completamente equivocados. Então, eu estou destacando tudo isso porque, assim, para quem nos assiste, pode ficar para você que está em casa, só aquela sensação de conceito, de ideia, de informação, de ficar de novo sabendo o que está acontecendo. Mas não é só isso, vai além disso, né? É uma questão de tomar consciência de uma situação. Então eu vou voltar no que eu disse, né, chamando um pouquinho a atenção. Desculpa se eu insisto, mas a questão que eu falei cultural, a questão que eu falei de ser, desculpa, não estou rotulando o Brasil não, mas de um povo menos preparado, ou subdesenvolvido, ou até muitas vezes usado pelo governo para ficar nessa condição, um governo que não investe em educação dá nisso, né? Mas vamos falar assim. Então, por quê? Porque os jovens não tinham opinião. Eu vou dar um exemplo. Na minha família tem 2 jovens, filhos de um casal que não sai, que são caseiros, que têm condição muito simples, e que eles começaram a enveredar, o rapaz começou a enveredar pela internet. Gosta, ele nem tem uma vida sadia. Hoje ele já tem 20 e tantos anos, vive trancado no quarto, come no quarto, tá tudo errado, eu sei. Passa a madrugada trabalhando e dorme de dia. Começou a ficar tão bom na internet que passou a ser um trabalhador da internet. Trabalha hoje para organismos internacionais, tira o seu salário dali, o seu sustento trabalhando na internet. Interessante, né? E, no entanto, nas férias eu entrei numa casa de jogos, eu estava procurando uma lan house, e era uma lan house, mas tinha junto a parte de jogos, e eu vi dezenas de computadores, os jovens ficam ali. Aí o rapaz estava me contando que eles viram 2, 3 dias. Eles perdem a noção da hora, que é tudo na penumbra, jogando de um matar o outro. Todo mundo com máquinas, cada um no lugar da terra, não é nem todos ali. Então, o mesmo uso de internet pode ser até para sobreviver, até para se ter um ganho, até um uso supostamente sadio, e pode ser pernicioso, né? Destrutivo, falta de consciência, falta de informação, falta de orientação. A bebida, quando eu perguntei da questão de ser normal, a gente não precisa da bebida das 8 às 10 da noite, a gente vive sem bebida, não é uma coisa que é fundamental. Só para dar exemplo, a gente não vive sem água, é fundamental, tem que tomar água. Quem não toma água, mais cedo ou mais tarde vai começar a ter problema de saúde, a gente tem que tomar água, é obrigado. A bebida não. Então, ela não é natural, né? E, no entanto, você pode, algum adulto, por exemplo, minha família é portuguesa, se toma o vinho, nem se lembra quando se tomou,
e às vezes uma reunião, sei lá, Natal, você toma um gole de vinho. Bom, ou você pode fazer disso um uso destrutivo. Essas diferenças, me entendeu? E a gente vê ali as meninas sem saber o que estão fazendo, sem opinião. Não tem alternativa para divertir. No mundo de hoje, com tanta tecnologia, tantas possibilidades, tem possibilidades baratíssimas de diversão hoje. Né? Aí eu pergunto para você, não tem um pouco a ver com essa falta de formação? A gente viu uma delas falar que a mãe vê ela bêbada, vê que ela está bêbada, fala com ela, vê que a mãe não gosta. Tadinha dessa mãe, mas a mãe também parece que não sabe o que faz e não faz nada. E a coisa continua sem uma orientação. Não falta muita orientação nisso tudo? Não existe uma questão também disso, desculpa, Luciana? Sim, falta muita orientação, né, conhecimento por parte dos pais da gravidade do problema. Né? Muitas vezes as famílias só tomam conhecimento quando é um parente muito próximo que vivencia esse problema. Então do todo mundo acha alcoolismo. normal, a família acha normal beber. E muitas vezes só toma consciência quando ele se depara com as consequências do uso do álcool, né? Que é um acidente de trânsito, um acidente automobilístico. Né? O perigo destes jovens estarem ali reunidos naquela praça, de vivenciarem uma situação que possa vir a levar à morte, é muito próximo, principalmente se eles estão em regiões praianas, por exemplo, né, de resolverem entrar no mar com o efeito de álcool. Então, afogamentos. Vou atravessar a rua, não sei direito o que estou fazendo e ser atropelado. Ser atropelado também. Então, assim, é um comportamento, né, um problema de saúde pública, né, o alcoolismo, mas que a sociedade precisa de suportes, né, dos próprios ambientes os quais eles convivem. Então, tanto no trabalho, nas empresas, é necessário que haja campanhas de estímulo à prevenção do uso do álcool. Nas escolas, né, que hajam temas que tratam do assunto. Então, né? Exatamente o que eu estava falando antes de eu fazer a minha afirmação, porque fica parecendo, vocês que são profissionais, que estão sempre trazendo dados e dizendo dessas orientações, a gente que está em casa como leigo, deixa eu me colocar do lado de cá, a gente tem a péssima mania, desculpe falar assim, meu irmão, minha irmã, da gente olhar e pensar que é só, é isso mesmo, tinha que, só uma informação. Mas é urgente, a gente tem que ter uma posição também como vizinho, ou como tio, ou como avô, ou como primo, ou como irmão, ativa, não é? A gente vendo o sobrinho bebendo tem que, de vez em quando, falar, irmão, peraí, olha, a gente também não tem que ser um pouco ativo, senão a gente fica sempre achando que o governo tem que fazer e ninguém faz nada e a coisa vai ficando cada vez pior, e é com os nossos. Sim, assim, quando eu falo que é um problema de saúde pública, porque a origem desse problema, ela é muito ampla, se você for analisar em termos eu concordo com você, econômicos, né, políticos, mas quando esse problema chega no ambiente familiar, né, aí existem os profissionais, né, em que são comunicados, em que são solicitados a ajuda, mas aí já é uma situação em que envolve uma fase de tratamento. Já, né? Não é uma fase de prevenção. Então, o que o governo pode fazer? É no trabalho de prevenção, né? Estimular campanhas de prevenção para o não consumo do álcool. Sim. Né? Tanto nas redes públicas de convivência social, como nas redes privadas. Né? Então, isso gera prejuízos, tanto para o sistema previdenciário, para o SUS, né? Então, também no gasto que se tem com isso. No gasto socioeconômico do uso do álcool. Agora, Luciana, a gente tem aquelas situações que a gente está presente, que a gente vê e que a gente pode tomar uma postura. Eu fui no casamento de uma jovem e aí eu estou me lembrando bastante disso aqui por tudo que você está falando.
o consumo foi de cerveja, 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 cerveja. Não era nem o uísque, não era nem as caras, como você falou. É a mais comum para nós e mais acessível. Mas a coisa estava tão exagerada e o ambiente ficou tão pesado e eles começaram com tanta brincadeira boba. Chegou uma hora, eu falei para minha esposa, vamos embora, isso não vai acabar bem. E naquela noite, voltando da festa, um jovem bateu o carro, capotou e morreu. Um daqueles jovens que estava ali na pista de dança. Então, a gente até comentou com as pessoas da mesa, isso não está legal, não está legal, a gente vai embora, a gente ficou um pouco assim. E na hora a gente tem esse respeito humano. Não vou comentar, né? Fica desagradável. Poxa, e é isso que eu quis dizer. A gente também pode ser um agente, de certa forma, seja na família. Em vez de concordar com tudo, a gente também pode manifestar. Eu cheguei na casa da minha irmã, estava todo mundo bebendo demais, eu dei uma desculpa e fui embora. Ela viu, ela entendeu, porque ela conhece meus princípios. Então, a gente pode ter uma postura assim. Eu digo isso para alertar pais, tios, avós. Não é importante as pessoas também se manifestarem um pouco e não achar que tudo é permitido assim? Não tem que ser uma coisa que parta também de dentro da família, não só esperar de fora. O governo tem que fazer, você entendeu, né? Mas eu acho que a gente também precisa tomar um pouco as rédeas da nossa vida, né? Sim, é necessário, né, que a família, o casal, né, possa desenvolver esse espírito crítico, né, de avaliar o que se entra em casa. Né? Então, se aquele casal tem o hábito do consumo do álcool, dificilmente ele vai ter esse discernimento em estar ali dialogando, né, entre os próprios familiares. Porque mas muita gente não quer parar, né? É necessário parar para fazer uma análise, né? O que acontece aqui dentro de casa. Não é necessariamente estar preocupado somente com questões econômicas, né? Mas quais são os costumes, os hábitos que nós temos. É por isso que é necessário, né, que essa família tenha referenciais, né, religiosos, sociais, grupos de amigos, procurar promover entre os filhos outras atividades que são mais saudáveis. Outras atividades, né, estimular reuniões dentro de casa, né, que muitas vezes o jovem chega numa idade, principalmente quando ele está próximo a tirar carta, né, a ter habilitação. Então, ele já é uma idade que ele já quer começar a sair com os amigos, ir para bares, e é onde estão ambientes em que existem esses produtos, né, e onde eles podem também ser estimulados a fazer o consumo. Né? Então, é por isso que é necessário que haja mesmo um ponto crítico no âmbito familiar para estar orientando, né, que existem esses estímulos ruins e que podem ter consequências sérias, tanto para a saúde da pessoa que está consumindo, né, como também consequências sociais, acidente de carro, muito né, sério, enfim, né? todas as Eu questões. conheci um casal que estavam perdendo o controle e eles tinham aquele barzinho em casa. Sabe o que ele fez? Quando ele viu que eles estavam se perdendo, estavam se tornando alcoólatras mesmo. Quando eles acordaram para a situação, eles jogaram tudo fora. Nem deram para ninguém, não. Destruíram o barzinho, mudaram o ambiente da casa. O consumo caiu. Então, porque é um exemplo. É o que você está falando, né? A pessoa tem que parar também um pouco, diminuir. Senão, se está tudo fácil, está acessível ali, né? É só pegar. Só pegar. Hoje eu estou cansado, estou nervoso, vou lá e pego. Bom, é um problema sério que depende de cada um de nós. Esse é o Orientes, hoje com um papo muito sério. E a gente vai para o intervalo, voltamos já já.